Muito boa tarde, Igreja Batista em Vila das Belezas. Hoje, quinta-feira, 11 de fevereiro de 2021, são 15 horas, hora do Pão das Três. Boa tarde a irmãos de outras igrejas, amigos, familiares, colegas pastores, amigos nossos, todos são muito bem-vindos em nome de Jesus. Bem-vindos, irmãos da Vila, Igreja Batista em Vila das Belezas. Graças a Deus por mais esta edição do Pão das Três. Esperamos que seja um tempo muito proveitoso de edificação espiritual, fortalecimento da nossa fé. Fé que vem por ouvirmos a palavra de Deus. E o Pão das Três tem este objetivo: compartilhar a palavra de Deus para que sejamos fortalecidos na comunhão com Deus, na comunhão uns com os outros, na jornada cristã, na vida com Cristo Jesus. Que esta tarde também seja agradável ao nosso Deus, que este Pão das Três exalte a Cristo Jesus, engrandeça o nome do nosso Deus, pois nos apresentamos a Ele com os corações cheios de disposição, sinceros, dispostos diante de Deus. Eu convido a todos que já estão aqui conosco na página da nossa igreja no Facebook. Eu convido a todos que estão conosco para uma oração. Nós vamos expressar em oração a Deus tudo que o nosso coração deseja, tudo que falamos neste início do Pão das Três. Em seguida à oração, nós vamos cantar o hino 375 do cantor cristão. Vamos orar? Nosso Deus, que prazer celebrarmos mais um culto ao Senhor, pois o Senhor é digno de receber culto, digno de ser adorado, digno de louvor é o Senhor dos Exércitos. Te agradecemos pelas condições espirituais reunidas em Cristo Jesus, condições que dispensas a todo aquele que crê, a teu povo, a tua igreja. Te agradecemos também pelas condições humanas, físicas, materiais e, neste caso, até tecnológicas, para que este culto aconteça. Queremos que o teu nome seja engrandecido, queremos que a tua palavra, Senhor, a tua santa palavra, seja disseminada, seja espalhada a lugares, a corações, a locais que nem imaginamos, mas que a tua palavra encontre guarida em nossos corações, que ela não volte vazia para ti e sejamos edificados. Te agradecemos por esta tarde, Senhor. Pedimos que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Vivo feliz, pois sou de Jesus. Hino 375, o título Segurança, o hino de louvor a Deus, hino de confissão, hino de fé. Vamos cantar juntos? 375 do cantor cristão. Nós vamos cantar as estrofes 1 e 2 e após a reflexão bíblica, nossa reflexão bíblica segue em Deuteronômio capítulo 4. Estamos aí numa jornada neste capítulo. Acredito que hoje é o terceiro Pão das Três comigo, em cima deste capítulo 4. Hoje, do versículo 10 ao versículo 19. Deuteronômio capítulo 4, de 10 a 19. Então, antes da reflexão bíblica,
vamos cantar as estrofes 1 e 2 do hino 375 do cantor cristão. E após a mensagem, nós vamos cantar a estrofe número 3. É um hino de 3 estrofes. Vamos lá? Vamos louvar a Deus? Vivo feliz, pois sou de Jesus, e já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti, e extasiado então me senti. Anjos descendo, trazendo os céus, ecos da excelsa graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Nossa alma foi inundada pela palavra de Deus, palavra do Espírito. A espada do Espírito nos inundou, nos encheu, nos permeou. E pela fé que temos através da palavra em Cristo Jesus, pela fé cantamos seguros, firmes, firmados na rocha, cheios de alegria, de ardente louvor. Gostaríamos que um coral muito bonito, o coro da nossa igreja, cantores e cantoras, instrumentistas, todos os músicos estivessem a plenos pulmões cantando este hino. Mas podemos, a despeito das limitações do distanciamento em que nos encontramos, podemos cantar ardente louvor pela presença de Deus, pela verdade, pela realidade da palavra que, segundo o hino, anjos do céu trouxeram ecos da excelsa graça de Deus. Pensando nestas coisas, nesta poesia que cantamos, nós vamos prosseguir em nosso estudo bíblico, na nossa reflexão desta tarde, em Deuteronômio capítulo 4, agora versículo 10 ao versículo 19. No dia em que estiveste perante o Senhor teu Deus em Horebe, o Senhor me disse: ajunta-me este povo, e os farei ouvir as minhas palavras, e aprendê-las-ão, para me temerem todos os dias que na terra viverem, e as ensinarão a seus filhos. E vós vos chegastes, e vos pusestes ao pé do monte, e o monte ardia em fogo até o meio dos céus, e havia trevas, e nuvens, e escuridão. Então o Senhor
vos falou do meio do fogo. A voz das palavras ouvistes, porém, além da voz, não vistes semelhança nenhuma. Então vos anunciou ele o seu concerto, que vos prescreveu os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Também o Senhor me ordenou, ao mesmo tempo, que vos ensinasse estatutos e juízos, para que os fizesseis na terra a qual passais a possuir. Guardai, pois, com diligência a vossa alma, pois semelhança nenhuma vistes no dia em que o Senhor, vosso Deus, em Horebe, falou convosco do meio do fogo, para que não vos corrompais e vos façais alguma escultura, semelhança de imagem, figura de macho ou de fêmea, figura de algum animal que haja na terra, figura de alguma ave alígera que voa pelos céus, figura de algum animal que anda de rastos sobre a terra, figura de algum peixe que esteja nas águas debaixo da terra. E não levantes os teus olhos aos céus e veja o sol, e a lua, e as estrelas, todo o exército dos céus, e sejas impelido a que te inclines perante eles, e sirvas aqueles que o Senhor, teu Deus, repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Amém. O livro de Deuteronômio, ele é monumental, magistral, por ser a palavra de Deus e também pelo seu contexto. Moisés, ao final de seu ministério e também ao fim de sua vida, com 120 anos de idade, relembrando, rememorando, revisitando diante de uma nova geração de israelitas, 40 anos depois de peregrinação no deserto, diante da terra prometida, Canaã, do outro lado do Jordão, o velho Moisés lembra tudo que aconteceu ao longo dos 40 anos no deserto. E é claro, ele não podia deixar de relembrar, de revisitar e de ratificar para os seus ouvintes, seus irmãos israelitas, o evento dos 10 mandamentos, o episódio que está narrado também no livro de Moisés, em Êxodo. Então, nós estamos aqui pensando nesta cena, Moisés encerrando o seu tempo, o seu ministério, o seu serviço a Deus e fazendo isto com a palavra de Deus nos lábios, no coração, na mão, na prática, transmitindo a seus irmãos. E Deus falou, e Moisés lembrou que Deus falou, Deus se fez ouvir. Em seus santos desígnios, em sua perfeição, em sua soberania e liberdade, Deus quis falar aos homens. Deus quis falar a pecadores indignos. Deus falou a nós. Embora soubesse que naquele contexto dos 10 mandamentos, em que seus ouvintes, à época os libertos do Egito, aqueles que foram resgatados por Deus do cativeiro egípcio, embora Deus soubesse que eles não lhe seriam fiéis, mesmo assim, ele falou. Nós só podemos entender isto por graça, nós só podemos compreender este mistério pela fé, na graça, na soberania, na maravilhosa,
perfeição de Deus. Falou a pessoas que lhe seriam infiéis. Ainda assim, ainda sabendo disso, ele falou. Que maravilha, que bênção. A palavra de Deus expressa e depois, posteriormente, impressa também, escrita por Deus, no caso dos 10 mandamentos, e todo o compêndio da lei pelo seu servo profeta, grande profeta Moisés. Por que Deus fala conosco? Esta é uma pergunta que ela deve ser feita sempre, porque a realidade é que Deus fala conosco. Por que ele faz isso? Por que a palavra se fez gente e habitou entre nós? O verbo virou gente, o verbo se fez carne, a palavra eterna se fez um de nós. Por que Deus abriu o seu coração? Ele sabe, e ele sempre soube, tanto para os israelitas como para cada um de nós, ele sabe do que somos capazes. Conhece nossa inclinação afetada pelo pecado. Deus sabe que o mal nos é natural. Natural a nós, é claro. Deus sabe que o mal é nosso companheiro. Deus sabe que o pecado está às portas. Deus sabe qual é a nossa natureza. Como isto seria revertido se Deus permanecesse calado? Como o ser humano seria viável aos olhos de Deus se o seu coração, coração de Deus, estivesse fechado? Mas Deus abriu o seu coração de muitas formas, de muitas maneiras. Para Israel prosperar na terra prometida, como isso seria possível? Só pela palavra. Deus tinha um plano. A partir de Abraão, suscitar um povo, e esse povo teria de ter uma terra, e este povo teria um modo de viver nesta terra, a chamada terra prometida, Canaã, para que todas estas coisas se viabilizassem. Deus precisou falar, Deus abriu o seu coração. Quanto à igreja, somente pela palavra a igreja é santificada. Como ter ou como ser uma igreja viável? Só pela palavra. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Como que a igreja pode ser santificada? Pela palavra. Vós já estáis limpos pela palavra. Palavras de Jesus, ensino de Jesus corroborando o que nós estamos lendo nesta tarde. Aliás, Jesus que estava no Horebe. Aliás, Jesus que estava com o velho Moisés ao final de sua vida, quando do contexto aqui de Deuteronômio. O povo de Deus deve ser conhecido, portanto, pela guarda da palavra de Deus. Olhem a importância de guardarmos a palavra de Deus. Para Israel prosperar na terra prometida só pela palavra. Para a igreja ser viável a Deus só pela palavra. Para a igreja ser santificada só pela palavra. Para a igreja ser limpa só pela palavra. Vamos ver o versículo 10. Para quem chegou agora, estamos prosseguindo com nossas reflexões em Deuteronômio capítulo 4. Hoje de 10 a 19. Vamos para o versículo 10.
ajunta-me, na parte central do versículo, ajunta-me este povo, e os farei ouvir as minhas palavras e aprendê-las-ão para me temerem todos os dias que na terra viverem, e as ensinarão a seus filhos. Ajunta-me este povo. Que bonito pensarmos que estamos ajuntados agora, né? Estamos reunidos em nome de Jesus para isto. Deus nos reuniu agora neste Pão das Três. Deus tem reunido o seu povo, seja uma grande multidão, como era o caso lá em Horebe, que Moisés estava lembrando anos depois, 40 anos depois, aqui em Deuteronômio, seja agora neste Pão das Três com algumas pessoas. Não importa, o princípio é o mesmo, o objetivo é o mesmo. Ele quer que nós o ouçamos, ele quer que nós aprendamos, ele quer que nós o temamos e ele quer que nós ensinemos a palavra. Como estas coisas gravitam em torno da palavra: ouvir, aprender, temer, ensinar. Todos estes verbos estão explícitos no versículo 10 de Deuteronômio, capítulo 4. É possível temer a Deus sem aprender? É possível aprender sem temer? É possível aprender e temer sem ouvir? É possível ensinar a palavra de Deus sem estas coisas? Para todas estas perguntas, só há uma resposta cabível: não. Portanto, a palavra de Deus, ela precisa ser guardada. Tinha de ter sido guardada pelos israelitas, deve ser guardada pelo crente, pela igreja, por mim e por você. Versículo 11. E vós vos chegastes. Eu já falei algumas vezes, acredito que no Pão das Três mesmo, que eu tenho muita predileção por esta expressão, chegaste, ou achegar, ou achegarem-se. São todas aí correlatas, demonstrando disposição, decisão, deliberação no coração. E vós vos chegastes. Deus convoca, Deus convida, mas chegar a Ele é conosco. Ele nos chama, Ele nos convoca, Ele nos convida, mas ir até Ele é comigo e contigo, é conosco. E os israelitas, naquele episódio do Horebe, fizeram isto. Deus convocou, Deus chamou, Deus marcou uma reunião e eles foram. E eles foram ao pé do monte. Literalmente, os israelitas ouviram Deus falar. E eu quero dizer literalmente aqui por questões espirituais e também por questões físicas. Então, ouve som, ouve a expressão da glória de Deus. Deus falou, olha o versículo 12, que extraordinário. Então o Senhor vos falou. Este então não está aqui por acaso. Primeiro, o convite da parte de Deus. Segundo, a resposta, a decisão do povo de Israel de se aproximar, de ir ao encontro, de chegar até Deus. E o versículo 12, então o Senhor vos falou. Por quê? Por que Deus falou? E eu insisto na pergunta, por que Deus fala conosco? Primeiro, porque partiu do próprio Deus a iniciativa de falar. E isto é dele, é do seu coração inescrutável, insondável, misterioso, profundo. Então, é dele, ele quis falar. Primeiro por isso.
Segundo, porque aqueles homens, aquelas pessoas, aquelas famílias, aquela multidão, a época dos 10 mandamentos, quando deste episódio narrado em Êxodo, lembrado aqui por Moisés e Deuteronômio 40 anos depois, havia milhões de pessoas, a congregação dos israelitas. Eles foram até Deus, responderam ao chamado. E nós sabemos, pela palavra, pela fé e por experiência, que Deus se deixa encontrar aos que vão até Ele. Graças a Deus por isso. Versículo 13. Então vos anunciou Ele o seu concerto. Concerto aqui com C, significando aliança. Que vos prescreveu os 10 mandamentos e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Que coisa extraordinária! Deus falou e o próprio Deus escreveu os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, nós sabemos, são a base de toda a lei mosaica, ou a lei que Moisés, como profeta, foi o legislador, aquele que outorgou o que recebeu de Deus. Os 10 mandamentos formam o pilar que sustentou toda a regulamentação desta lei. Inclusive, olha o versículo 14, que interessante. Também o Senhor me ordenou, então Moisés aí falando na primeira pessoa, ao mesmo tempo, ou seja, ao mesmo tempo em que o pilar da lei, os 10 mandamentos, estava sendo edificado, Deus deu a Moisés estatutos e juízos. Podemos pensar aqui numa espécie de regulamentação. A metáfora que usamos é a nossa Constituição no Brasil. Existe a Constituição, dela devem se depreender todas as leis e suas devidas regulamentações, como uma espécie de efeito cascata. Olha aqui o embrião da república, né, da democracia, no caso aqui uma teocracia, previsto na palavra de Deus. Os 10 mandamentos como sendo aí a carta magna, a Constituição, e todas as demais leis, estatutos, juízos, mandamentos pendurados nos 10 mandamentos ou conectados ou se depreendendo deles. Foi exatamente isto que aconteceu. E Moisés, o velho Moisés, lembrando isto para a nova geração de israelitas, que não estava lá no Horebe, exceto Caleb e Josué. Todos os demais nasceram ao longo dos 40 anos de peregrinação e estavam para tomar posse da terra prometida, terra que havia sido prometida séculos antes a Abraão, a Isaque e a Jacó. Deus é fiel, Deus é maravilhoso e Deus fala conosco. É bem razoável, para dizer o mínimo, pensarmos biblicamente que Deus quer falar conosco o tempo todo. Hoje nos fala em Jesus. Hoje nos fala através do Filho. Foram muitas as maneiras em que Deus se manifestou, abrindo o seu coração para que a sua palavra, palavra que brotou da profundeza do próprio Deus, que esta palavra fosse ouvida, aceita, crida, praticada, ensinada. E hoje ele nos fala através de Jesus. A voz que saiu daquela tormenta do Horebe, sim, foi um evento de tormenta, terrível, tenebroso, a voz que saiu
daquele evento é a mesma doce voz do Salvador que veio a nós. Jesus Cristo, o Verbo que estava lá no Horebe e que está em nossos corações. Tal voz não pode ser acomodada a nada e a ninguém. Olha o versículo 15. Guardai, pois, com diligência a vossa alma, pois semelhança nenhuma vistes no dia em que o Senhor, vosso Deus, em Horebe, falou convosco do meio do fogo. Guardai o imperativo que transcende as eras. Guardai a vossa alma, guardai o vosso coração, guardai. Este imperativo serviu, serve e sempre servirá ao povo de Deus. Por que guardar a alma? De acordo aqui com o contexto, os povos daquela época, eles projetavam seus deuses nos ídolos de madeira e pedra. Além disso, adoravam os astros celestes. É melhor a gente parar por aqui em relação aos povos cananeus, porque senão a conversa vai ficar mais pesada. Vamos ficar por aqui, o que por si só já é terrível. Mas o que aquelas coisas, ou o que aqueles povos faziam, tem a ver conosco. Qual a importância deste versículo 15 para mim e para você? Qual a importância de Deuteronômio 4,15 para nós hoje? Toda a importância, total. É claro que a Igreja de Cristo Jesus só adora a Deus. Para a Igreja não há Deus senão o Senhor, ou não há outro Deus senão o Senhor. Graças a Deus por isso. Mas há um perigo, sim, há um perigo rondando o nosso arraial. O perigo de concebermos um Deus estranho, um Deus diferente. Embora não usemos madeira, ferro, pedra, tinta e nem nos curvemos diante de astros celestes, à medida que concebemos um Deus diferente do revelado na Escritura, caímos no mesmo buraco que Israel caiu. E incorremos na mesma tragédia que Israel se valeu quando seguiu a idolatria de Canaã. Será que hoje não estamos concebendo um Deus permissivo? Será que não estamos projetando um Deus complacente? Será que não vislumbramos e desejamos um Deus humanista envolto em ideologias? Será que não queremos para nós uma espécie de ídolo que seja um Deus acomodado a este mundo? Qual a diferença destas coisas para os ídolos cananeus, ídolos que os israelitas acabaram adotando para si? A verdade, irmãos e amigos que estão conosco agora, sem a palavra de Deus seremos corrompidos. Veja o versículo 16 para nós encerrarmos. Para que não vos corrompais. Olha o objetivo. Olha o objetivo de Deus falar. Olha o amor de Deus presente, exortativo, de alerta, de anúncio, de previsão e também de provisão. Deus
fala para que nós não sejamos corrompidos. A palavra de Deus deve ser guardada para que nós não nos percamos loucamente em nossos desvarios, em nossas loucuras do coração, da alma impregnada do mal, do pecado. Por isso Deus falou de tantas maneiras e hoje nos fala através do Filho Jesus, Salvador bendito. Nós, sem a palavra de Deus, seremos corrompidos. Israel não guardou a palavra de Deus, se corrompeu, se perdeu. Se o crente não guardar a palavra de Deus, se a igreja, embora seja ela vaso de barro, mas a palavra de Deus é o tesouro que está contido neste vaso, se a igreja não guardar a palavra de Deus, certamente será corrompida. Em nada seremos diferentes dos idólatras cananeus e dos idólatras israelitas. Mesmo sem pedra, mesmo sem ferro, mesmo sem imagem de fundição, conceberemos um Deus estranho, um Deus que não está previsto na Escritura. Aliás, o tema central de Deuteronômio é: ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Só o Senhor é Deus. Isto valeu para a antiga aliança, isto vale para a nova aliança. Valeu para o Antigo Testamento, vale para o Novo Testamento. Valeu para Israel e vale para nós hoje. Que Deus nos abençoe. Vamos cantar a terceira estrofe do nosso hino? Que hino lindíssimo, né? 375 do cantor cristão, estrofe número 3. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso, vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. A palavra que se fez gente e habitou entre nós. Vamos cantar. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso, vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Amém. Todo louvor a Deus por sua palavra, todo louvor a Deus que falou e fala conosco sempre. Temos muitos motivos de oração, chegou a hora de nós compartilharmos gratidão, súplicas, intercessão, pedidos. Vamos agradecer a Deus porque o Evangelho está sendo pregado. Deus está falando? Está. Deus está falando contigo e comigo? Está. Deus está falando ao mundo inteiro. Deus nos fala em Jesus. Graças a Deus, porque o Evangelho está sendo pregado a partir da nossa igreja local, a partir da tua vida, da minha vida, a partir da igreja em toda a terra. Graças a Deus pelo santo Evangelho que nos salvou, que está sendo pregado. Graças a Deus, pessoas se recuperando da Covid,
Que bênção! Quantas pessoas nós conhecemos que contraíram o vírus e se recuperaram, ou que estão se recuperando. São incontáveis, não é verdade? Vamos agradecer a Deus por isso? Graças a Deus pela provisão e proteção. Se estamos participando deste Pão das Três agora, é porque Deus proveu recursos para isso. Se estamos participando deste Pão das Três, é porque Deus nos protegeu. Graças a Deus pela provisão e pela proteção. Vamos orar, pedidos de oração, sempre orando pela igreja, pelo evangelho, pelo reino de Deus, sempre orando pelos pastores e missionários, por nossos líderes eclesiásticos, sempre orando pelo povo de Deus. Oração mais que permanente. Vamos orar pelos enfermos. Vou citar aqui vários nomes. Alguns nomes já estão presentes há muito tempo aqui no Pão das Três, nas orações da nossa igreja, mas nós não podemos deixar de orar. Outros nomes mais recentes. Vamos orar uns pelos outros. Vamos orar pela irmã Valdomira, irmã Tata, Gabriel Santana, irmão Wilson, Ete, irmã da Rosa, Luizão Dantas, Elsomar, pai da Júlia, Irailda, Tilson, primo da Kátia, Jusilene, filha da irmã Zuleide, Vera, filha da Iracema, irmã Iracema, uma das anciãs da nossa igreja, uma das irmãs mais velhinhas da nossa igreja, irmã Iracema, sua filha Vera está doente. Vamos orar pelo João, pai da Jane, pelas irmãs Deodina e Edinalva, e a irmã Deodina hoje pediu oração por sua cunhada Cida, que está com Covid. Pedido de oração pelo irmão Joselito, foi membro da nossa igreja, pelo Kleber, primo da Alice Assunção, Alice do Tiago. Vamos orar pela Helena, uma senhora muito idosa, tia da nossa irmã Ruth. A irmã Ruth é uma das fundadoras da nossa igreja, então imaginem a idade da tia da irmã Ruth. Então, vamos orar pela dona Helena. Orar também pela Elisângela e Irene, amigas da irmã Rose, a Rose do Almir, e demais pedidos de oração por enfermos, há tantos, há outros nomes. Vamos orar pelas famílias enlutadas, desempregados, profissionais de serviços essenciais, sobretudo a área da saúde, e pelas autoridades públicas, autoridades de saúde da nossa cidade, do Brasil e do mundo. Sempre otimistas aí com um bom trabalho, um bom serviço público para que a pandemia seja enfrentada da melhor maneira possível. Sabemos que esta pandemia, que já está aí, no caso do Brasil, quase aniversariando, em março, ela completa aí 1 ano no Brasil, mas ela já está no mundo há mais de 1 ano, desde dezembro de 2019. Sabemos que o tempo desta pandemia está nas mãos de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Que Ele nos ajude, que Ele nos cerque de recursos para prosseguirmos. Um desses recursos é o serviço público de saúde, em todas as esferas, em todas as demandas. Oremos por isto também. Vamos orar, meus irmãos? Hora da oração. Oremos. Nosso Deus, nós te agradecemos pelo Evangelho que foi pregado a nós, que tem sido pregado por nós e que tem alcançado vidas. Não nos cansemos do Evangelho, Senhor. Que o Evangelho, a tua palavra, a tua verdade que santifica,
que liberta, que nos leva à comunhão contigo e com os irmãos. Que a tua palavra seja guardada no coração do teu povo, em nossos corações, portanto. Te agradecemos por todos que pregam o Evangelho, por todos que ensinam o Evangelho, por todos que guardam o Evangelho. Pedimos a tua bênção sobre as igrejas locais, sobre os pastores e os projetos missionários de cada igreja, da nossa igreja em particular. Te agradecemos por todas as realizações no Senhor, para o Senhor, pelo Senhor. Pedimos a tua bênção sobre os enfermos. Há tantos, há quadros complexos, há situações difíceis, há outras que são mais simples. Todas elas patentes aos teus olhos, diante do Senhor, do teu cuidado terno, da tua atenção, da tua bondade. Pedimos que tu tenhas misericórdia, que o teu conforto, o teu consolo repouse sobre os enlutados. Há tantos que conhecemos, Senhor. Misericórdia. Pedimos a tua bênção sobre os desempregados, todos os que estão sofrendo economicamente por causa da pandemia. Misericórdia, Senhor dos Exércitos. Pedimos a tua bênção também sobre as autoridades públicas, sobretudo da área da saúde. Que o Senhor dê sabedoria do alto céu para que prossigamos enfrentando este tempo difícil. Senhor, te louvamos porque tu estás conosco, o Senhor reina, soberano, absoluto, justo. Te agradecemos porque o Senhor e só o Senhor é Deus. O Senhor é Deus também sobre este tempo difícil que está em tuas mãos, que só o Senhor tem poder, autoridade e soberania para pôr um termo, para dizer basta, para dizer chega. Descansamos em teus braços, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Deus nos abençoe. Graças a Deus por mais um Pão das Três. Amanhã nos veremos novamente juntos aqui no Pão das Três, página da Igreja Batista em Vila das Belezas no Facebook. Amanhã com a direção, pregação do pastor Israel. Até amanhã, se Deus quiser.